aí digital, né? Pois é, por meio do WhatsApp. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o delegado Lucimério Campos, ele que é delegado da Delegacia de Estelionato. Doutor Lucimério, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Por que tem tanto golpe acontecendo? É porque tem tanta gente querendo comprar e se dar bem, é isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos ouvem. Você falou bem aí, né? As redes sociais hoje, o meio virtual é o meio mais utilizado, tanto pelas pessoas, mas também pelos golpistas, né, que estão espalhados aí Brasil afora. São números que só crescem e, por conta disso, o estado de Alagoas resolveu criar uma delegacia especializada. Isso aconteceu no ano passado com a lei delegada baixada pelo governo do estado, e esse ano o delegado-geral implementou essa delegacia agora em março, e eu estou assumindo a titularidade dela para que a gente possa investigar dedicadamente só esse crime, de forma os crimes mais estruturados, principalmente aqui na capital, essas inúmeras ocorrências que são números bem altos. Para você ter uma ideia, o ano passado, durante todo o ano de 2023, nós tivemos só na capital registrados 15 mil golpes, e ainda imaginamos que é bem maior porque há pessoas que não resistem, né? Então, e muitos desses golpes são de páginas ou de anúncios que não são nem do Estado. Sim, são golpes dos mais variados, inclusive esses que são de redes sociais, que são replicadas, que são forjadas para assediar as pessoas e acabar levando elas ao prejuízo, né? Porque as redes sociais, como o WhatsApp, que você bem falou, Marcos, e o próprio Instagram, eles têm suas vulnerabilidades, e aí juntando com a expertise do malandro, acaba levando prejuízo à sociedade, e por isso a delegacia tem se estruturado em trabalhar com esse tipo de expertise. Agora, é um tipo de criminoso que muitas vezes ele está a quilômetros de distância da vítima, e que naturalmente vai obrigar a delegacia a ter uma troca de informações com outros estados muito grande, né? Para tentar chegar de onde está tendo a origem do golpe, é isso? Isso, a gente percebe principalmente, para citar como exemplo, nos golpes. Esse golpe que é um golpe bem comum, a sociedade já deve estar por dentro disso, porque é assediado, infelizmente, constantemente. Aquele golpe do WhatsApp, em que o indivíduo ele se passa por um parente seu e, com uma foto que ele consegue nos seus perfis, ele acaba criando uma conta, muitas vezes um número WhatsApp, que muitas vezes não é nem o número que a pessoa usava. E aí vem com aquela conversa de que está precisando de um empréstimo e que é rápido, precisa ser rápido, que é para honrar um compromisso. Acaba que a pessoa, ali no afã de ajudar aquele parente ou aquele amigo, faz o depósito via Pix. Então, aquele Pix ele vai para uma conta de um laranja. Geralmente é uma conta de um laranja, que é uma pessoa que está em outro estado. Essas pessoas que emprestam contas para esse tipo de golpe são tão estelionatárias quanto o que orquestrou aquele crime. E é bom que se diga isso, porque elas, quando são alcançadas, a gente acaba entrando em contato com as polícias em outros estados, depois de identificar aquelas pessoas, porque as contas são identificadas. Entramos em contato, a polícia vai lá, ouve, devolve para a gente por meio de carta precatória, e no final a gente responsabiliza essas pessoas também pelo crime de estelionato, em alguns casos, dependendo do volume de dinheiro que passa nessas contas, porque há contas de laranja que são profissionais para isso. A gente acaba indiciando também pelo crime de lavagem de capitais, que tem uma pena máxima de até 12 anos. Então é bom que as pessoas que estão dispostas a cometer crimes saibam que a legislação existe para ser aplicada, e tem algumas que são penas bem altas. Em alguns casos, os idosos ou as pessoas que estão ali mais comumente na rede social observam cards e até recebem mensagens via WhatsApp que nos leva a sites, páginas da web, e que são páginas que são facilmente confundidas com páginas falsas, que são páginas facilmente confundidas com páginas que são realmente oficiais. Então, são páginas ali que podem absorver os seus dados pessoais, absorver dados de cartão de crédito. A gente pode dizer que existe uma rede organizada de profissionais de tecnologia de informação que produzem essas páginas. A polícia tem conhecimento disso? Sim, os golpes, como a gente falou, golpes estruturados são aqueles em que há especialistas em trabalhar com mídias sociais. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser formado em TI para manusear bem essas mídias sociais. Então, essas pessoas sempre tem alguém que tem essa habilidade, que acaba servindo ao crime. Então,
principalmente como você bem falou, os idosos, quando a gente vai analisar as estatísticas aqui no estado, e acredito que seja uma realidade do Brasil, os idosos, os aposentados são um dos grupos mais assediados. Quando você faz a catalogação ali por profissão, eles estão em primeiro lugar, a figura do aposentado. Porque é aquela pessoa que ela muitas vezes é mais vulnerável ao que a gente chama de engenharia social do medo. Então, o indivíduo ele entra em contato com esse idoso porque ele consegue os dados dele nessas redes sociais que vendem dados. Infelizmente, a gente sempre está preenchendo nossos dados aí em algum site e esses dados muitas vezes são comercializados de forma indevida. Então, o criminoso chega a esse aposentado sabendo já que ele tem essa condição e aí começa a dialogar com ele plantando o medo. Olha, você está com sua conta no banco, estão tentando invadi-la para comprar alguma coisa e aí o idoso, no afã de se defender e de sanar aquele problema, acaba dando mais margem para que aquele invasor ali acabe lhe convencendo. Então, essa forma de acessar, ela começa sempre pela rede social. A dica nesse caso, principalmente para as pessoas idosas e para todos, é que o banco ele nunca vai entrar em contato com você mandando que você clique em link, lhe enviando um link para que você clique. Principalmente o banco nunca vai entrar em contato com você para que você baixe um aplicativo, que são aplicativos de acesso remoto ao telefone. Então, quando você receber uma ligação, por favor, baixe esse aplicativo. Geralmente é o Ndesk ou o TeamView. São aplicativos de acesso remoto. É golpe. Não precisa você nem continuar a ligação. O certo é encerrar a ligação e se você quiser confirmar com o banco se está havendo alguma invasão em sua conta, use outro telefone, não aquele que o golpista falou com você, porque aí o contato vai ser mais seguro e só faça esse contato por meio dos canais oficiais, que são aqueles que se encontram atrás do seu cartão em outro telefone. Quais são os aplicativos, só para a gente reforçar? Ndesk e TeamView são aplicativos que estão no mercado para acesso remoto, muitas vezes utilizado legalmente pelos nossos sistemas de TIs, mas que os criminosos se utilizam dele para fazer o acesso remoto à distância do telefone. Uma vez você baixando ele consegue acessar a sua tela, você acaba perdendo o controle e a partir dali ele começa com aquela lábia de dizer que é o banco que pede para você fazer isso, faz aquilo. Geralmente a tela escurece logo, então eles ficam trabalhando por trás da tela, você nem está vendo e pede para você só confirmar colocando a sua digital, que é uma das formas de liberar o acesso. De fazer isso. Esses atendimentos, Thaís, eles existem mesmo por parte de empresas. O meu computador é um Dell, por exemplo. Então, eu tenho, logo nos até o primeiro ano, eu tinha um nível de assistência aqui, que a Dell, se desse algum problema, me atendia online, né? Eu comprei ele pouco ali perto da pandemia, e aí você fornece, o cara faz uma videoconferência com você, para ver realmente que é um funcionário da Dell, e ele operou o computador, consertou o erro que eu tinha feito totalmente à distância. E aí ele disse, Marcos, reinicia o computador, faça agora, e era o videoconferência de um lado, e ele operando a máquina com um dado simples, a partir desse TeamView aí, que realmente é impressionante, eles fazendo a operação à distância. Nesse caso era tudo correto. Mas por outro lado, há também a possibilidade de você que está me ouvindo agora, além de utilizar o WhatsApp só para mandar informações sobre política, piada e brincadeira, conversar com os idosos da sua família. É uma maneira de você alertá-los sobre isso. Outra coisa também, banco só coloca aplicativo para a operação com o próprio gerente da conta. Não é? Normalmente, inclusive, quando eu troquei de aparelho, Thaís, eu fiz a importação dos dados e os aplicativos não foram, ele não operava com o novo dado, porque ele reconhecia que o e-mail do telefone era outro. E vinha a mensagem, procure o seu gerente. Quer dizer, então há formas de você não cair no golpe, desde que você mantenha o tradicional. Vai lá no gerente, é lá que ele vai atualizar o seu aplicativo, inclusive dá os demonstrativos. Os bancos também têm todo um roteiro de como você não cair em golpe. Por que o doutor Lucimério está falando que eles usam o argumento profissional? É porque os atendimentos, em geral, de telemarketing, eles seguem um script. Então, eles têm acesso a esses scripts e falam a mesma linguagem que os profissionais costumam falar. E é aí onde você realmente vem a se atrapalhar de um modo geral. Primeira questão, não fornecer dado de forma nenhuma. E aí eu queria saber, doutor Lucimério, até onde a Lei Geral de Dados também é uma ferramenta para a polícia no tocante a identificar criminosos, porque hoje há toda uma segurança em relação aos dados do cidadão que vai ser utilizado de forma online, não é isso?
A legislação, o Marco Civil da Internet e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, elas vieram para regular esse mundo dos dados, esse mundo virtual, que é o mundo que a gente vive hoje, né? A gente vive um mundo muito mais Então, mas elas não conseguem alcançar a velocidade com que esses dispositivos eles se multiplicam e se inovam. Então, na verdade, aí vai sempre precisar também da desconfiança da pessoa que está sendo assediada. Porque para a polícia utilizar a lei para pedir alguma informação, nós temos essa possibilidade mediante a própria legislação que você citou. Mas isso aí já vai ser uma forma de repressão. Então, a gente está falando aqui na parte da prevenção. Então, como você bem falou, não ceder a esses cantos da sereia, né? Sempre se questionar, isso está bom demais para ser verdade. Tem que ter esse mínimo de proteção pessoal, porque a polícia não vai conseguir estar em todos os cantos e proteger as pessoas, a não ser informando e, uma vez acontecendo o golpe, indo atrás desses indivíduos. A legislação que nós temos hoje, inclusive está sendo objeto de discussão hoje no Congresso Nacional, é um controle maior das redes sociais, porque tanto as redes sociais elas têm pouco compromisso com o conteúdo que oferecem, e depois que você está num problema, para você, por exemplo, uma conta pirateada, uma conta hackeada, para você se livrar daquele hacker, é uma dificuldade que é imposta muitas vezes pela própria rede social que as empresas estão alocadas fora do país. Além das redes sociais, nós temos também os bancos. O Banco Central do Brasil tem instituído algumas ferramentas, que se houver tempo eu posso falar de algumas delas, que ajudam o cidadão, mas ainda é muito devagar no sentido de que consiga fazer frente à quantidade de golpes, porque é uma responsabilidade também do banco essa vulnerabilidade desses aplicativos e desses canais de comunicação com o cliente. Então a gente acaba tendo que vir aqui explicar, olha, o banco realmente ele não pede senha, ele não pede para você baixar aplicativo. Se você tiver um problema em sua conta, procure pessoalmente o gerente da sua agência, na sua agência, porque é muito mais seguro do que você acreditar que está falando com alguém que de fato pertence ao banco, porque a chance de ser um golpe é muito maior do que de fato ser alguém ligado à agência. Hoje, Thaís, eu tentei fazer uma operação antes das 6 horas e oficialmente só operava a partir das 6. E vinha uma mensagem. Por quê? Porque ele entende que na madrugada, considerando que antes das 6 ainda seria 5 e alguma coisa, né? Ele considera que na madrugada poderia ser alguém utilizando de forma maliciosa o aplicativo. É um modo protegido. Eles têm as inteligências que também orientam. Aí depois que eu me orientei, não, peraí, porque eu estou antes das 6 horas. Então tem esses detalhes também. O doutor Lucimério traz essas informações. Esse assunto não se esgota aqui, até porque, como ele bem coloca, a delegacia tem sempre novidades, está sempre atenta aí a tentar prestar serviço. Eu queria colocar aqui a Mix à disposição da delegacia. Sempre que precisar ter um comunicado público sobre um alerta de novo golpe, estaremos à disposição. Só gravar um pequeno vídeo ou entrarmos ao vivo via VMix, para o senhor não ter que se deslocar para cá, para interagir conosco, porque estamos com uma grande audiência. Temos também a audiência nas plataformas digitais para orientar também os nossos teleouvintes. Conversamos aqui com o delegado da Delegacia de Estelionato, Lucimério Campos, ele falando de golpes e fraudes, alguns, né, dos que estão aí na praça. E eu aproveito para parabenizar ao governo do estado por ter compreendido a necessidade de criar um capítulo, né, uma parte dentro da Polícia Civil só voltada para isso, porque realmente é uma realidade lamentável também no nosso estado. Doutor Lucimério, bom dia de trabalho, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a imprensa por estar nos ajudando nessa missão de aconselhar a sociedade, e estamos à disposição na Estelionatos para trabalhar em conjunto com a imprensa. Muito bom. Obrigada, doutor. Show de bola. Olha, você cuida do seu